O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos. Olha que bacana, hoje estamos com um formato diferente no nosso programa. Vamos fazer um programa hoje mais interativo e um podcast para você que nos assiste. Um programa que eu tenho certeza, vai esclarecer muito as suas dúvidas sobre a parte espiritual, principalmente ligada ao nosso trabalho, nosso dia a dia. Mas antes eu queria levar aquela palavra de autoajuda e fé, que é uma palavra muito conhecida de todos nós. Talvez você que está nos assistindo, em algum momento da sua vida você pode ter feito uma prece, uma oração, e essa prece e oração não ter sido atendida. Você não ter recebido aquilo que você pediu a Deus. É comum acontecer isso? Muito. Mas por que às vezes a nossa oração, a nossa prece não chega ao coração de Deus e não somos atendidos? Então, vai ficar aqui uma dica espetacular para você, que quem vai dar não sou eu, é Jesus. Ele vai dizer como que nós devemos agir e proceder para fazermos uma oração completa. Quando eu falo oração completa, é aquela oração que com certeza vai chegar ao coração de Deus e Ele vai atender o seu pedido. É um milagre? Não, é uma fórmula. É um mistério sendo revelado agora para você. E como começa isso? Bom, no início lá Jesus, ele sempre tinha o hábito de fazer oração. Ou era caminhando pela praia, ou era subindo o alto do monte e lá se isolava para fazer oração. Era comum ver Jesus, antes de um grande feito, de um grande milagre, ele fazer uma prece, ele orar, ele conversar com Deus. Os discípulos, vendo esse exemplo de Jesus, eles então se perguntaram e queriam saber: Jesus, ensina-nos também a orar, como João Batista ensinou os discípulos dele. Jesus então, é claro, não ia se negar, e ele então ensinou primeiramente a fórmula da oração, que era o seguinte: primeiro, quando você for orar, Jesus dizia, se isole no seu quarto, Ou seja, ele queria resumir isso, não era se você se prender no quarto, se trancar para fazer oração. Não, é você se isolar dentro daquele pensamento, daquilo que você está pedindo a Deus. Segundo, peça com confiança. Pedir com confiança, isso é muito importante para que você obtenha sucesso naquilo que você está pedindo a Deus. É confiar em Deus de que Ele vai te dar aquilo que você está pedindo. Exatamente isso. É você imaginar na sua mente aquilo que você está pedindo, você já tomando posse dessa bênção. Vou te dar um exemplo. Você quer ser médico. Então você já tem que se imaginar cursando a faculdade, exercendo sua profissão, vestindo seu jaleco, trabalhando. Você pede a Deus, mas você já tomando posse dessa bênção. Não, isso aí vai me pertencer, isso é meu, esse é meu futuro, é isso que eu desejo. Então você peça com a certeza de que você vai conseguir aquilo que você está pedindo, porque o universo vai conspirar a teu favor. Mas Jesus vai dar outra dica ainda. Ele vai dizer: bata e a porta se abrirá. Bater, como antigamente era o quê? Bater na porta. Não tinha campainha. Então Jesus usava o exemplo de bater e a porta vai se abrir. O que é isso? Quando você bate na porta, normalmente você bate mais de uma vez, não é só o toque. Você vai bater toque, 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 até a pessoa abrir. O que é isso? É perseverança, é insistir. Então você tem que perseverar naquilo que você está pedindo. Você tem que insistir naquilo que você está pedindo. Perseverar é pedir várias vezes, é você estar sempre orando, claro, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Não adianta hoje você pedir para casar e amanhã você querer comprar uma bicicleta. Não.
Persistência na oração. Peça com confiança, mas peça insistindo várias e várias vezes, tendo sempre aquele pensamento fixo naquilo que você deseja. E ele pediu: bata e a porta se abrirá. Mas Jesus vai dizer ainda: procure e acharás. Meus irmãos, o que você tem procurado hoje na sua vida? O que você tem procurado fazer na sua vida? Quando ele fala procure e acharás, é justamente isso. É você procurar, é você, além de acreditar, além de você se focar no que você está pedindo, você tem que fazer a sua parte. Você tem que correr atrás daquilo. Não adianta você querer ser um médico, como foi o exemplo que eu dei, e você não estudar. Você não vai chegar lá. Então você tem que fazer a sua parte. Você tem que procurar aquilo que você deseja, se esforçar naquilo que você quer. E aí Jesus ainda vai além e diz: porque tudo que pedires ao Pai, ao Criador, em meu nome, Ele te dará. Ora, isso Jesus está dizendo que tudo que você pedir, peça em nome de Jesus. Porque através de seu Filho, nosso Deus será glorificado. E Ele ainda vai dizer mais, porque nosso Pai, que é bondoso, só vai dar coisas boas para os seus filhos, que somos nós. Porque um bom pai não é também aquele pai que vai te dar tudo que você quer. Porque muitas vezes a sua prece não foi atendida porque não é o momento de você receber aquilo que você está pedindo. Vou te dar um exemplo. Um pai que ama seu filho, sua filha, se ela pedir aos 9 anos de idade uma motocicleta, o pai não vai dar, porque ele não é maluco. Porque sabe que se der uma motocicleta para ela, ela vai cair, vai se machucar e pode até morrer. A mesma forma é Deus que está no céu. Ele está vendo se aquele momento é o momento ideal para dar aquilo para aquela pessoa, ou também se aquela pessoa é merecedora de receber aquilo, ou também se aquilo que ela está pedindo é uma coisa boa para ela. Então nós temos que saber isso, que na própria oração do Pai Nosso, Jesus ainda diz: que seja feita a sua vontade, mas não a nossa, porque nós ainda estamos aprendendo a tê-la. Essa é a fórmula, resumidamente, da oração e da prece. Mas, você ficou curioso? Jesus vai oferecer a oração do Pai Nosso, mas aí eu vou detalhar ela num próximo programa. Não muda de canal, nós temos hoje uma entrevistada muito interessante, muito bacana, que vai falar da espiritualidade no trabalho. Gostou, né? Então preste atenção, vamos só aos nossos anunciantes e já voltamos com essa entrevista impactante para você. A mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praça de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias.
eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Bem-vindo à Rua Teresa, o maior polo comercial a céu aberto do estado do Rio de Janeiro. Com 1.200 lojas, geramos mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, consolidando nossa marca como um dos principais polos atacadistas do Brasil. Segurança é prioridade em nossa cidade. Petrópolis é a cidade mais segura do estado e nossa Rua Teresa conta com um sistema exemplar de segurança, com câmeras de vídeo monitoramento e rondas policiais constantes, garantindo tranquilidade para comerciantes e clientes. Estacionar na Rua Teresa é fácil e seguro, com 251 vagas disponíveis ao longo da via. No Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, oferecemos cerca de 200 vagas, proporcionando conforto e segurança com monitoramento 24 horas. O Centro Empresarial Alberto Pereira Dias é o maior da Rua Teresa e o terceiro maior de nossa cidade imperial. Com uma vasta gama de empreendimentos, incluindo escritórios, clínicas, emissoras de TV, estúdios de gravação e mais, é o local ideal para seu investimento. Aqui, você encontra oportunidades únicas de investir em lojas e salas comerciais, em um ambiente que une tradição e modernidade. Venha fazer parte do sucesso da Rua Teresa e do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias e leve seu negócio a um novo patamar. Rua Teresa, o coração comercial de Petrópolis, pronta para novos investimentos. Olá, me chamo Ricardo Cruz, sou fotógrafo de moda profissional há mais de 30 anos. Apaixonado por Petrópolis, onde nasci, realizei várias campanhas para marcas locais em Milão, Bruxelas, Paris e Nova York. Hoje resido no Rio de Janeiro, onde atendo clientes de moda, publicidade, modelos e noivas. Minha visão agrega o clássico e a modernidade, criando uma atmosfera única e exclusiva. Trabalho com os melhores profissionais de beleza, make-up, cabeleireiros, para que todas as campanhas e ensaios tenham uma qualidade superior. Aguardo seu contato para marcar um encontro e discutir os detalhes da sua produção. Estúdio Ricardo Cruz, 23 21 964 275585. Conheça o trabalho da doutora May Wong, referência em biomedicina estética. Com formação sólida e técnicas atualizadas, ela une ciência, precisão e cuidado em cada procedimento, seja no rejuvenescimento facial, nos protocolos corporais ou nos tratamentos personalizados. Doutora May entrega resultados naturais e seguros, com atenção aos mínimos detalhes. Realce sua beleza com responsabilidade, técnica e acolhimento. Agende uma consulta e descubra o que a estética pode fazer por você. Bom, voltamos agora e aí começa um momento diferente do nosso programa. Eu vou querer apresentar a vocês a nossa entrevistada de hoje, era Josiane Dias. Ela é gestora escolar, professora, a profissão mais nobre que existe, porque se não fosse professores nós não estaríamos aqui. Se não fosse um professor, não teríamos governadores, presidentes, médicos, né? Então, é a profissão mais nobre que existe. E só em falar em profissão, a Josiane vai conversar conosco sobre a espiritualidade na profissão, no nosso ambiente de trabalho. Ficou curioso, né? E olha que tem muito assunto para a gente conversar hoje. Bem-vinda, Josiane. Muito obrigada, Eduardo. Nós temos aqui
num programa com formato diferente hoje, e você vai ser a nossa vítima, né? Nossa primeira entrevistada, que vai nos falar justamente de algo que pega em todo mundo, que é o trabalho e a espiritualidade do trabalho. Começando já, para a gente não perder muito tempo, eu queria te fazer a primeira pergunta. O que é ter espiritualidade no trabalho? Antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer por esse convite, porque, assim, para mim é uma honra poder estar aqui com você e poder estar falando para as pessoas um pouquinho da experiência. A gente aprende todos os dias, mas eu estou aqui para dividir um pouquinho da minha experiência. Eu vejo muito a espiritualidade no trabalho como algo que a gente precisa conservar e construir a cada dia. Muitas pessoas acham que o trabalho é uma obrigação. Eu vejo o trabalho como algo divino e vejo o trabalho não como uma obrigação, como um castigo, mas como algo que vai fazer a gente evoluir enquanto ser humano, enquanto pessoa e também um progresso com relação à questão, né, espiritual também. Então, e a espiritualidade? Aí isso é muito interessante. A espiritualidade pode influenciar na escolha da nossa profissão? Bom, eu entendo pelo meu pouco conhecimento nesse sentido, porque em vista de você eu tenho pouco conhecimento nesse sentido, mas eu entendo que sim. Assim como na família, às vezes a gente precisa tomar determinadas posições, a gente também toma determinadas posições no nosso trabalho. E muitas vezes a gente vem para servir a pessoa como uma forma de evoluir espiritualmente, como uma forma de crescimento espiritual e também para você cumprir um processo reencarnatório que a gente assume como uma responsabilidade ao voltar aqui para a Terra. E aí tem pessoas que veem o trabalho não como uma bênção, como você falou. Tem pessoas que veem o trabalho como uma obrigação, né? E, na verdade, não é uma obrigação, é uma bênção. Né? É mais ou menos por aí? Eu vejo assim, Eduardo, e eu acho que a gente precisa, né, manter isso na nossa rotina e até mesmo a gente quando chega ao trabalho, primeiro, e quando antes de ir para o trabalho mesmo, a gente já agradecer, orar e agradecer quantas pessoas estão por aí querendo um trabalho, precisando de um emprego e estão sem. Então, quem tem, agradeça. Mas eu acho que eu vou um pouquinho mais além. Muita gente vê o trabalho, às vezes, como uma questão só de um emprego, uma carteira assinada, alguma coisa do tipo. E eu vejo o trabalho como qualquer coisa que a gente faça para servir de útil e para o bem. Então, tem muitos trabalhos informais por aí que são trabalhos, tem muito trabalho voluntário que é trabalho e qualquer um deles a serviço do bem, feito com amor, com responsabilidade e com dedicação, é um trabalho. Até porque a pessoa que hoje está trabalhando, seja em qual ofício seja, ela tem que ser grata. Por quê? É dali que traz o pão para dentro de casa. É dali que você pode comprar um remédio para alguém que esteja doente. Então você não deve ir para o trabalho com aquele pensamento, estou carregando um fardo, está difícil. Não, você deve ir para o trabalho agradecendo a Deus, pô, que bênção que eu estou indo trabalhar, que bênção que eu vou receber no final do mês, né? Isso, e por experiência própria, Eduardo, eu faço isso todos os dias. Eu amo o que eu faço, eu trabalho na educação há 34 anos, não estou velha, e que comecei muito nova. Comecei com 14 anos na área da educação, eu trabalhava como estagiária numa escola aqui em Petrópolis, e aí fui passando, estagiária, professora, coordenadora, atualmente diretora escolar, e isso veio me trazendo cada vez mais uma gratidão pela evolução, tanto profissionalmente quanto espiritualmente, que a gente começa a ver as pessoas que estão ao nosso entorno como alguém que a gente pode cuidar, resgatar de alguma forma, para o bem, a serviço do bem. Sempre. A serviço do bem. Até dentro desse contexto, nós temos também um grande aprendizado espiritual, eu acho que vai também no relacionamento que você tem dentro do trabalho. Uhum. Né? No caso, você como professora e coordenadora de uma instituição, você deve ter muitos relacionamentos ali dentro do trabalho. Sim. É um grande aprendizado, não é? É um aprendizado, é um desafio diário. Eu costumo dizer que eu conheço cada um da minha equipe de um jeitinho muito especial. Cada um tem uma qualidade, cada um de nós traz um defeito e a gente não está aqui para enaltecer defeito, a gente está aqui para enaltecer qualidade e observar de cada um cuidado, um amor. A gente tem que estar com as pessoas, eu tenho um costume no meu trabalho, quem trabalha comigo sabe que é verdade, eu já chego cumprimentando a um por um. E muitas vezes só de olhar para o funcionário que está ali, eu já sinto que aquele funcionário está precisando de um abraço, de um carinho, de um aconchego, porque às vezes o que a pessoa está precisando é mais uma palavra amiga, até do que às vezes alguma outra coisa técnica, vamos dizer assim. Então, muitas vezes um conversar
né, um estar ao lado já ajuda a uma equipe a ir à frente. Então eu tento fazer uma gestão bastante humanizada, bastante próxima da equipe. É óbvio que tem hora que a gente tem alguns desafios, tem pessoas às vezes que não estão ali prontas para aquilo, mas no dia a dia a gente tenta fazer o melhor possível. E quando a gente vai, todo mundo com uma mesma vibração, eu penso dessa forma, de ir lá para servir, para o bem, para as nossas crianças, e que a gente trata o nosso trabalho como uma bênção, o ambiente fica leve. O dia flui que a gente não vê nem a hora passar. Até uma coisa importante que você falou, e isso é o típico de uma líder, né? Uma líder ela vai puxar para os contatos com as pessoas, e dentro desse contato ela vai conseguir captar o melhor delas, né, para aquela equipe que está trabalhando. E como liderança, nessa parte espiritual, né, você que tem essa sensibilidade, porque são muitas pessoas que você tem, você mesmo falou que às vezes, como no dia a dia, você às vezes não cumprimentar, você já sabe que aquela pessoa não está legal, né? E às vezes vem com problemas que vem de casa, ou vem com depressão, ou vem com angústias, né? E o líder ele vai saber captar, porque às vezes não é o momento de às vezes exigir demais daquela pessoa que está atravessando um momento difícil. Influencia a espiritualidade nesse momento? Totalmente. E eu vejo muito a espiritualidade não como algo... tem muitas pessoas que confundem espiritualidade com religiosidade. Então, assim, independente da crença, independente da sua religião, a espiritualidade nos abre um caminho para que a gente entenda o outro como ele é. Não quer dizer que a gente precisa aceitar tudo e conviver com coisas erradas, mas a gente precisa, sim, aceitar o outro como ele é e aprender a conviver com essa equipe que você ganhou como uma bênção na sua mão, e lidar com ela como um desafio diário, sim, mas como uma bênção diária também. Então eu vejo muito dessa forma. E além disso, eu acho que é importante a gente também pensar que a gente está junto por algum motivo. Eu acredito que nada é por acaso. Então eu acredito que, assim como eu falei, né, num processo reencarnatório, a gente foi colocado junto por algum objetivo. Então a gente precisa resgatar alguma coisa que for necessária, resolver de alguma forma, que às vezes o que a gente tem hoje em dia, que a gente trata aí no popular como inimigo, muitas vezes é alguém já de um outro momento que está na nossa vida de novo para a gente resgatar e aprender algo com essa pessoa. É interessante que você falou, às vezes dentro do ambiente de trabalho, nem tudo são flores. Não. Né? Todos nós, vocês que nos assistem, em algum momento do seu trabalho, alguma coisa não andou bacana. Mas existem trabalhos que o ambiente é tóxico. Né? Sim. Mas você precisa trabalhar, você precisa ganhar seu pão. Como lidar com a espiritualidade, com o seu ser, dentro de um ambiente de trabalho que é tóxico? Em primeiro lugar, agradecendo ao trabalho que você tem, orando e pedindo discernimento todos os dias. Eu sempre peço, né, minha equipe, quem está mais próximo de mim sabe que eu falo, que eu peço sabedoria a Deus todos os dias para que Ele guie os meus passos, para que Ele guie os meus atos e para que Ele me coloque palavras na boca que eu não venha machucar ninguém. E eu acho que isso não deveria vir só da pessoa que está teoricamente como líder, porque eu não sou melhor que ninguém, eu sempre falo isso com todo mundo. Eu estou igual a todo mundo, então estamos todos no mesmo barco, só que cada um tem a sua função, simples assim. E ser um líder não é ser um chefe, né? Porque muitas vezes um chefe impõe. E eu acho que a gente constrói muito melhor quando a gente constrói uma relação em conjunto. E é isso que eu sempre busco. Como eu brinquei, às vezes não dá tão fácil, mas a gente tenta sempre fazer isso de uma forma mais natural e mais leve. E com as relações tóxicas, a gente tenta, de uma forma carinhosa, tentar ajudar essa pessoa a evoluir. Né? E aí vai depender também da questão da reforma íntima da pessoa querer essa evolução. E aí a gente vai tentando caminhar, ajudando essa pessoa sem entrar em nenhum tipo de religião, nenhum tipo de crença. Porque, na verdade, quando a gente fala em espiritualidade, e até o lar é muito assim, sim, né? Nós temos que ser abertos para entender também a situação religiosa de outras pessoas, que cada um vai procurar um caminho religioso que lhe traga paz no coração. Independente se a pessoa é católica, evangélica, espírita, budista, o que importa, né, num ambiente de trabalho é que haja um procedimento correto, que a pessoa cumpra com as obrigações, isso é que vai levar à frente. E sendo cada um de nós religiosos dentro de sua área, nós vamos querer sempre fazer o melhor. Né? Exatamente. E entendemos que essa situação de trabalho, se
Deus nos colocou ali, é que tem algum motivo. E se nós estamos convivendo juntos hoje, nesse momento, é porque em algum momento Deus quis que nós nos encontrássemos para viver aquela experiência. Isso em todas as áreas. No caso seu, que é professora e ainda coordenadora de outros professores, né, vocês reparam que é uma profissão que tem as mãos de Deus, porque através dela ela vai conseguir trazer conhecimento, preparando jovens para o futuro. Trazer o conhecimento, abrir os caminhos para que aqueles jovens possam amanhã crescer profissionalmente como cidadãos de bens, né? Exatamente. Vou até te pontuar nesse sentido, eu não sei nem se você sabe disso, Eduardo, mas eu quando conheci o Lar Dom Inácio de Loyola foi há mais ou menos 17 anos atrás, como eu disse, é porque eu estou novinha. Há mais ou menos 17 anos atrás, quando a minha segunda filha veio a falecer, com 3 dias de vida. Então eu fui ao lar buscar respostas. Então assim, eu venho tentando crescer espiritualmente desde sempre. E já evolui bastante. Mas eu digo que ali veio para mim também junto um presente. E que presente é esse? Há 12 anos eu estou na gestão de uma unidade escolar, onde eu atendo bebês de 4 meses a 6 anos de idade. Eu digo que são todos bebês. Então, eu vejo isso como uma missão de vida, porque no momento, talvez mais difícil da minha vida, eu recebi uma missão, cuidar de outras vidas. Hoje eu atendo a 97 crianças e quase 30 funcionários que são assim, os meus bebês maiores, que eu brinco com a equipe também. Então eu vejo isso como uma missão de vida, porque os pais deixam comigo, e eu sempre falo isso para as famílias que estão lá, o bem mais precioso da vida deles. Então o mínimo que a gente tem que oferecer é amor, carinho, afeto e o básico que a criança precisa nas 10 horas que ela fica com a gente. Você vê, olha, como é que Deus, né, às vezes, ele vai escrever a história de uma forma que a gente, para muitas pessoas, é coincidência, para muitas pessoas... Nada por acaso. É um acaso. Mas não, olha o grande aprendizado. Através da dor, do sofrimento, vai aprender a dar mais amor e mais carinho e atenção às crianças. Que são de várias famílias. Sim. Né? Sim. Olha, o pessoal já está me chamando aqui. Vamos passar agora rapidinho, para depois continuar com a outra parte da entrevista. Rapidinho. Vamos passar agora para a nossa filantropia, que é a nossa prestação de conta com você que está nos assistindo. Olha, chegamos agora ao momento de prestação de contas com você, que é nosso parceiro que nos ajuda. Nosso trabalho de assistência, de filantropia, nós mantemos várias famílias carentes. E sabe que o mais importante disso, para fazer esse grande milagre da multiplicação dos alimentos, é você, que cada quinta-feira leva 1 quilinho de alimento para nossas famílias, para as nossas crianças. E é claro, hoje, com a vida tão difícil do jeito que está, cada quilinho de alimento ela vai formar uma cesta básica que é muito completa, que nós procuramos dar, que às vezes sustenta uma família ao longo de um mês. E não é só um casal, essa família tem filhos, e muitas vezes ainda ajuda os netos. Então, esse quilinho de alimento, esse óleo, esse açúcar, esse sal, esse chocolatado, esse leite, ele é muito importante para que possamos atender a nossas famílias carentes. E junto disso, nós também estamos já vivenciando aquele momento, né, que antecede as festas de Natal. Eu até gosto de dizer que o Lar Dom Inácio ele pratica o Natal o ano inteiro, né? Porque não é só a presença do bom velhinho em dar um brinquedinho a uma criança que vai realizar o sonho dela, porque muitas vezes em casa não recebe presente. Mas nós procuramos realizar esse sonho a todas as famílias, dando o carinho, o amor, uma palavra de autoajuda, a sopinha de Santo Inácio. Esse período, né, que nós estamos ali convivendo, nós estamos almoçando, tomando café ao longo daquele domingo de caridade, né, fazendo o quê? Uma confraternização com todos os nossos assistidos. E eu quero agradecer muito você que faz parte desse sonho. A você que nos doa 1 quilinho de alimento, nosso muito obrigado em nome de toda a família do Lar Dom Inácio. Mas agora vamos continuar aqui com nossas
nossa entrevistada, nossas perguntas, falando de espiritualidade no ambiente de trabalho. Olha, tem muita coisa. Você que está nos assistindo, hein? Talvez nem pensasse que seria tão grande envolvimento. Me diz uma coisa, Zene, a espiritualidade, né? Vamos dizer assim, dentro do trabalho, você lidar com crianças, né? Em algum momento você já sentiu que você está sendo acompanhado por algum anjo da guarda, algum espírito de luz ali no momento que dá com aquelas crianças? Diversos momentos, inclusive me iluminando, me guiando e muitas vezes até me falando praticamente aqui no ouvido o que eu tenho que tomar de atitude, de agir para proteger, para cuidar e para guiar as crianças, para guiar as equipes. Então, assim, me sinto assim muito, muito, muito protegida nesse sentido. É porque muitas vezes as pessoas não reparam, não percebem, mas em todos os momentos da nossa vida nós somos influenciados espiritualmente. Sim. Né? Então, essa influência, até o próprio Jesus já dizia que nós estamos sempre cercados desses espíritos de luz, anjos da guarda, como vocês queiram denominar. E no ambiente de trabalho não seria diferente. Às vezes a gente quer agir por um lado, mas aquele anjinho que fica falando no nosso ouvido, olha, não faz assim, espera ali um pouquinho e tal. E aí vem a outra pergunta. Você acredita que, no caso especial, o seu trabalho é uma missão espiritual? Totalmente. Como eu disse, eu vejo ela como uma missão, principalmente após, né, o desencarne da minha segunda filha com 3 dias de vida. Eu vejo ela como uma missão, porque naquele momento de tanta dor, como eu comentei, veio para mim um acalento imenso. Então, eu costumo tratar os meus pequenos que estão na unidade que eu atendo, como meus filhos também. E sempre digo que, para todos os pais que matriculam lá, que eles são um pouquinho também meus filhos. Porque eu sempre digo, desde o momento que eu recebi essa missão, que se a unidade da qual eu estou à frente não fosse uma unidade. Hoje eu não posso colocar a minha filha que está aqui comigo com 18 anos lá, porque já faço da faixa etária atendida lá, mas se ela tivesse a idade que eu atendo, teria que ser um local onde eu colocaria a minha filha. Se não fosse assim, não tem por que eu estar à frente dessa unidade. Então eu penso nisso como uma missão de vida, sim, para que atender os filhos das demais famílias como eu gostaria que a minha filha fosse atendida. Porque quando nós falamos de crianças, né, nós sabemos que até as crianças, isso espiritualmente, através da doutrina espírita, aquelas crianças, numa faixa de idade, até 7 anos, mais ou menos 8 anos, elas ainda estão com aquela aproximação espiritual, né, o desenvolvimento espiritual, e são muito frágeis. Sim, né? Totalmente indefesos. Indefesos. Então, é muito importante que haja uma orientação, não só profissional, mas um olhar espiritual, um olhar espiritualizado, para que possa até detectar determinadas situações, porque nós somos sempre envolvidos por, vamos dizer assim, por situações espirituais, às vezes boas, às vezes não boas, né? Porque no nosso dia a dia nem sempre vem coisas boas para a gente. Sim, com certeza. Talvez você que esteja nos assistindo aí, talvez esteja passando um momento de tribulação, momento difícil, às vezes você tem aquele companheiro de trabalho que parece mais um encosto, isso acontece, sempre né? tem. Então, às vezes pode acontecer. Então, quando você passa, às vezes encontra ali aquele trabalho difícil, aquela situação, ou às vezes até alguém que aparece no meio da sua caminhada, que parece que está ali só para te atrapalhar. Ou às vezes é para puxar o tapete. E como tem? Não tem? Sempre Isso tem. acontece, faz parte do nosso métier, do nosso dia a dia. Por quê? Você que está, às vezes, numa situação assim, alguém está querendo puxar o teu tapete, alguém está querendo sabotar, ou alguém tem inveja. Isso aí Nossa, esse é o maior problema. E por que vai ter inveja de alguém por conta do trabalho? Gente, a inveja vem por tudo. A inveja vem por você estar sorrindo, por você estar feliz, por você ter o que comer, por você estar vestido minimamente bem, por tudo. Até, talvez, por você simplesmente existir. Então, assim, a inveja vem por tudo. As pessoas, às vezes, se preocupam mais em olhar o outro. Eu costumo dizer que tem pessoas, que eu conheço, alguns assim, que se perdessem o tempo deles, que estão urubuzando, eu costumo brincar assim, urubuzando a vida alheia, se urubuzassem a deles e fizessem alguma coisa para o bem deles, nossa, já teriam voado para muito longe no seu crescimento pessoal, profissional, mas infelizmente a inveja dizem que é o mal do século, não sei se é bem por aí, mas eu acho que é isso. Não é, olha só, eu não sei se você que está nos assistindo, se alguém tem inveja de você, mas é bom andar sempre com a rudinha atrás da orelha. Por quê?
Tem pessoas que têm inveja da gente até da felicidade. Sim. A gente está conversando aqui. Por quê? Às vezes aquela pessoa não é feliz. E às vezes ela acha que faria melhor do que você faz, mas não vê o esforço que você faz para ter o que você tem. Às vezes você pode estar sorrindo, mas por dentro está destruído, está com um problema enorme. Então as pessoas têm inveja, e essa inveja são canalizadas com fluidos negativos. Exatamente. Como se fossem flechas negativas atingindo a pessoa. E daí nós temos que estar bem preparados, bem espiritualizados. Bem blindados, né? E com oração, Acho né? que a palavra certa é essa mesmo, blindados. E olha, hoje eu estava falando, olha como é que vem bem a calhar. A mensagem de hoje nós estamos falando de quê? Do poder da oração, como fazer para nossas orações serem atendidas. E aí tem uma coisa muito legal. A oração, ela cria uma blindagem em volta da gente, que nos protege. Então, quando você entrar no seu trabalho, já que estamos falando de trabalho, Sim. faça uma oração. Olha, pai, eu estou chegando aqui, que dê um dia bom, um dia próspero. Quando você sair, agradece. Olha, Deus, obrigado por estar trabalhando, por mais um dia produtivo, por tudo ter dado certo. Ou se teve alguma aprovação, obrigado também, porque eu aprendi. Então, crie essa blindagem, né, que nada vai te atingir. Posso te contar um detalhe Claro. que eu costumo fazer lá? Eu, todos os dias, né, agradeço, oro, peço a Deus. Tento sempre desse esquema que você comentou aí no início. Às vezes a gente erra também, às vezes nem tudo é atendido, Claro. mas também às vezes não é nossa hora ainda. Mas eu sempre oro, peço a Deus, eu pessoalmente. Mas eu, enquanto gestora, toda vez que eu estou reunida com a minha equipe, eu sempre respeito todas as religiões existentes dentro da unidade e peço que cada um, no momento de uma reunião, faça uma oração, seja de um agradecimento, seja de um pedido, no momento de iniciar uma reunião de equipe. Então, eu sempre tento trazer a oração para dentro da unidade, respeitando a todas as religiões. Isso é espetacular. E olha que, para você que está nos assistindo, olha que exemplo você está recebendo aí na sua casa, no seu conforto. Mas vamos aqui a outra pergunta. Ah, isso é bom. Como cultivar essa espiritualidade no seu dia a dia profissional? E olha, para você se manter sempre zen. Sempre, sempre, sempre não dá. Difícil, a gente né? é ser humano. Tem hora que a gente dá, eu costumo um brincar baque, que dá uma né? leve surtada, né? Mas a gente tenta. Eu acho que muita fé, muita confiança em Deus, muita confiança na espiritualidade e pedindo que a espiritualidade nos acompanhe em todas as nossas ações e que isso seja realmente algo que venha do coração. Porque quando a gente faz isso de coração, a coisa funciona. Quando a gente faz isso da boca para fora, seja o pedido, seja o perdão, seja as ações, seja o próprio trabalho, Sim. se a gente faz de coração, eu acho que a coisa flui. Então é isso que eu imagino da gente cultivar isso dentro do trabalho de uma forma positiva. E não deixar se minar por aquelas pessoas que ficam no seu ouvido. Quem não tem aquele colega de trabalho que fala assim, ia lá, não sei o que aconteceu, ó, tu viu fulano, tu viu não sei o quê, né? E se a gente se deixa minar por essas pessoas tóxicas, a gente deixa a coisa abrir porta para as energias negativas. Então a gente tem que tentar se blindar delas. Olha, isso é um tema, pode ser um tema para uma próxima conversa nossa. Abrir porta para essas energias negativas. Que você abrir uma brecha, já é. Tchau, meu amigo. Um abraço, já vai ser obsediado, vai passar um aperto aí. Mas, no seu trabalho, se mantém lá no topo com oração, vai se blindando. Josiane, para a gente encerrar aqui, chegando no finalzinho do nosso programa, né, espero que vocês tenham gostado desse formato que nós estamos oferecendo para vocês. Mas eu tenho a última perguntinha aqui, né? Até não é uma pergunta, eu gostaria até de que você deixasse uma mensagem, né, para quem busca mais um propósito de mais harmonia, mais espiritualidade no trabalho, com a larga experiência que você tem, o que você pode passar até para os novatos que estão entrando no mercado de trabalho agora? Então, eu vou falar a mesma coisa que eu falo para minha filha, que daqui a pouco está aí entrando no mercado de trabalho também, que hoje ela está com 18. Então, que a gente, em primeiro lugar, escolha uma profissão, né, peça discernimento, a espiritualidade, use a sua fé, a sua crença, independente do credo que você tem na sua vida. Peça um discernimento, mas que você se veja naquela profissão que você quer. Como o Eduardo comentou lá na abertura, é exatamente o que eu falo para minha filha. Se você quer ser médico, se veja na profissão de médico, mas se veja exercendo aquilo com amor. Tem muita gente que às vezes acha que faz uma atividade, um profissional, alguma coisa que é mais simples. Não tem atividade profissional mais simples. Todas elas são importantes, porque a gente não vive sem nenhuma delas. Mas tente se enxergar em alguma delas e naquela que você se achar mais assim, essa aí que eu vou tentar.
vai e faz com amor. Se não der certo, talvez não seja aquele o teu momento, aquele o teu propósito, e tentar de novo, trocar, isso aí não é mal para ninguém, mas tenta e vai buscar com o teu propósito, com o teu amor, ouvindo o teu coração, a tua intuição. Acho que é isso. Não, você falou até muito bem. Eu acho até que para vocês que estão nos assistindo de casa ou até no celular, né, pelas mídias sociais, eu acho que você, com a mensagem de hoje, você já tem um panorama de como você deve agir, refletir e moldar o seu futuro, né? Para não deixar que as coisas... Porque coisas negativas sempre vêm, né? A gente sempre tem um problema, sempre tem uma situação, ou é com alguém que a gente ama, mas nós temos que saber lidar com essas situações. Esse é o intuito até do nosso programa aqui do Lar do Inácio, é levar uma palavra de autoajuda, de fé, mostrar o que nós fazemos no lar, é lógico, né? E para que você que esteja nos assistindo, saber que o Lar do Inácio, ele é uma bandeira neutra. Todos os irmãos de todas as crianças são muito bem-vindos. Luziane, muito obrigado. Eu que agradeço. Né? Por ter nos ajudado a esclarecer mais sobre a espiritualidade no ambiente de trabalho, e espero que tenha chegado ao coração de vocês. Mas aí eu vou agora passar para a mensagem final e a você, de me dirigir diretamente a você que tem nos assistido e que nos assiste, fazer um convite todo especial. Toda quinta-feira você tem a oportunidade de renovar o seu destino, você tem a oportunidade de ter um encontro com Jesus no Lar do Inácio. Costumo dizer que o Lar do Inácio ele é um hospital espiritual. Isso por quê? Porque há situações que devem ser tratadas a alma da pessoa, né? Aquelas situações, você pode tratar tudo com a medicina, mas também tratar a sua alma. E o Lar do Inácio é para justamente isso, fazer um complemento, para que você trate desses males que às vezes vem, aquela angústia, aquele aperto no peito, aquela tristeza, aquele desânimo e qualquer outro problema que você tenha, né? Venha até nós, venha ter um encontro. Somos um grupo de pessoas dedicados a fazer a caridade, nada é cobrado, e você vai ter um encontro de fé com a espiritualidade, que é uma experiência que é indescritível. Nossa reunião pública são todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas. Aonde nós estamos localizados? Na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha, na cidade de Petrópolis. Encontro marcado, até o próximo programa e que Deus te abençoe e abençoe o seu lar.